A arte no geral serve para muita coisa. Como é algo que você cria, você tem a opção de escolher para onde você quer direcionar essa arte. Pode ser algo mais comercial, focado no entretenimento, pode ser uma crítica ou pode ser ambos. A beleza da arte é que não tem limite do que você pode criar, e é justamente por isso que nem todo mundo pega a ideia por trás de algumas obras. Conforme o mundo caminha para um futuro meio esquisito, onde parece que a gente está regredindo como sociedade, a arte se torna uma coisa ainda mais essencial, porque ela serve também para plantar algumas ideias, uma semente que faça você enxergar melhor algumas questões. Desde o começo, a arte foi usada para falar de problemas reais do ser humano. Cyberpunk é uma temática que se passa num mundo fictício, porém isso aqui é uma crítica ao capitalismo. Questões que muita gente não percebe no dia a dia, mas percebe quando a ideia é apresentada dessa forma. Por isso, alguns artistas começaram a usar vários palcos para passar uma ideia. Da mesma forma que um jogo foi usado para fazer uma crítica ao mundo real, foi usado como palco, dá para aplicar isso de várias formas. Pode ser algo direto, como o Kanye West falando que o presidente do seu país não se importa com pessoas pretas num programa de TV, ou pode ser algo mais discreto, onde você usa um palco gigantesco para passar uma ideia que nem todo mundo vai pegar, incluindo a pessoa que te deu esse palco. E nos últimos 2 anos foi exatamente isso que virou o show do intervalo do Super Bowl. O que até então era algo mais focado no entretenimento, como eu expliquei lá no começo, foi se tornando algo a mais, foi se tornando a junção de 3 coisas muito importantes: entretenimento, crítica e cultura. 2 artistas usaram o maior palco da América para passar uma visão que muita gente não entendeu. E durante esse momento, ambos se tornaram a personificação da arte. O evento começa com a representação de um jogo, como se estivesse carregando um game. Logo depois, uma coisa fica clara: um dos personagens presentes nesse jogo é a maior personificação dos Estados Unidos, o Tio Sam. It's your uncle, Sam. Além disso, durante todo o show você percebe que as cores temáticas é azul, branco e vermelho, ou seja, a história contada aqui é sobre os Estados Unidos. Para ser mais específico, é como se fosse um game te ensinando como jogar o jogo americano. And this is the great American game. Para quem quer enxergar isso de maneira mais superficial, o grande jogo americano é de fato o Super Bowl, mas na história contada nesse show, a frase "esse é o grande jogo americano" joga na sua cara que essa história é sobre como a América funciona. Representado obviamente pelo Tio Sam, um personagem que historicamente era usado como propaganda, falando como os americanos deveriam ser e como eles deveriam agir, principalmente na guerra. No primeiro momento, Kendrick manda uma mensagem direta, que não faz parte de nenhuma música, é só ele deixando uma coisa clara no primeiro minuto do show. Você escolheu o momento certo, mas o cara errado. Quem escolheu Kendrick como artista para fazer esse show escolheu no momento certo, um momento que uma revolução é necessária. Apesar do timing ser certeiro, mesmo que sem querer, a pessoa escolhida para esse evento é um dos poucos que não tem medo de usar o maior palco da TV para esfregar na cara de um país os seus problemas mais enraizados. Por isso a frase "o momento certo, mas o cara errado". E logo depois de performar uma música do hip hop, uma música de fato com raízes no rap, uma cultura preta, essa aqui é a primeira reação do Tio Sam. No, 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 no! Too loud, too reckless, too ghetto! Isso aqui é basicamente como grande parte dos americanos, na maioria brancos e da elite, reagiriam a esse tipo de arte. É muito agitado, é muito sem filtro, é muito do gueto. Nos anos 90, por exemplo, era muito comum alguns grupos de rap serem proibidos de cantar músicas muito explícitas no show. Por isso, o Tio Sam pergunta pro Kendrick se ele realmente sabe jogar o jogo americano, que nessa concepção elitista não aceita nada que seja muito do gueto. Então, após esse aviso do Tio Sam, Kendrick performa Humble e DNA, que são músicas mais mainstream, logo mais conhecida pelo grande público, além de que o refrão de uma delas é exatamente o que o americano médio espera de alguém que nem um Kendrick. Be humble, sit down, be humble. Só que depois disso acontece uma coisa curiosa. De primeiro momento, Kendrick obedece o Tio Sam, e no meio do caminho parece que ele percebe que estava apenas jogando o tal jogo americano, sendo mais filtrado só para agradar o público médio. E no momento que ele percebe isso, começa a tocar Euphoria, uma música que representa a essência da cultura hip hop, como eu expliquei lá no começo quando citei a treta com Drake. E ao mesmo tempo que toca essa música que é a essência de uma cultura preta, o jogo dá um aviso: você está no caminho errado, isso não é o que a América quer.
Logo na sequência, o Kendrick continua rimando e vai para outro estágio, onde ele e seus amigos estão gastando onda ouvindo rap, numa representação visual do gueto. Até porque o que é pior para o americano elitista do que um preto ouvindo rap? Um grupo deles junto gastando onda ouvindo hip hop. É por isso que logo depois, adivinha quem aparece repreendendo todo mundo? Ah, I see you brought your homeboys with you. The old culture cheat code. Scorekeeper, deduct one life. Esse take é muito mais pesado do que parece. Num jogo, geralmente, quando você faz algo errado, você perde uma vida. Depois de ir contra as regras do jogo americano, principalmente em grupo, formando uma comunidade e, consequentemente, criando uma cultura, o Tio Sam fala pro contador descontar uma vida. Só que você tem que lembrar que esse jogo é uma sátira dos Estados Unidos. Aqui você não perde ponto ou sofre uma punição. No jogo americano, você pode perder a vida. Agora começa o estágio 2. O primeiro foi as regras do jogo sendo passadas ao público. Agora, conhecendo as regras, que começa com as referências mais explícitas. O Kendrick expõe que ele quer cantar uma música, a música mais hip hop que ele tem. Porém, ele tem um receio. I want to perform their favorite song, but you know they love to sue. What song? Yeah, that song. That song? Maybe I think about it. O Kendrick apenas ameaça cantar No Like Us, mas como ele ainda tá no segundo estágio do jogo, ele evita. Porém, só essa ameaça já foi o suficiente pro Tio Sam ficar maluco. Oh, you done lost your damn mind. Cada estágio dessa história é representada por um botão de um controle de videogame, como foi mostrado lá no começo. Agora percebe que no final da parte que o Kendrick ameaça tocar No Like Us, ele coloca a mão no ouvido, como se estivesse escutando algo. Logo depois ele repensa e não toca a música. Aqui é meio que uma quebra da quarta parede, onde em vez de ouvir o Tio Sam repreendendo ele, é como se ele ouvisse o pessoal da NFL, os organizadores do evento mais aguardado da América, a tal elite representada pelo Tio Sam. É aqui que o Kendrick começa a perceber que tá num jogo e aos poucos vai se libertando dele. Então ele segue até o estágio 3 cantando uma música mais tranquila junto com a SZA. Uma música mais calma, mais agradável ao grande público. Uma música que curiosamente é mais puxada pro pop do que pro hip hop. Então o Kendrick caminha pro último estágio e a música da vez é a trilha sonora do filme Pantera Negra. Um filme que tem a cultura preta enraizada do começo até o fim. É basicamente um símbolo, um marco de representação absurdo. Inclusive, se você nunca viu, assista esse filme. Mesmo que você não goste de filme de herói, confie em mim, isso aqui é diferente. Ao mesmo tempo que é uma música mais calma, mais agradável pro americano médio, é uma música cheia de referência. Mas como o Tio Sam não é esperto bastante para perceber isso, ele fica feliz que o Kendrick supostamente entendeu o jogo. That's what I'm talking about. That's what America wants. Nice and calm. You almost there. Só que tem uma diferença. Nesse ponto, a gente já tá no estágio 4. Depois daquela quebra de quarta parede no estágio 2, onde o Kendrick começa a perceber que tá num jogo, no último estágio é quando ele se liberta. Don't mess this. Oh no! It's a cultural divide. I'ma get it on the floor. You really about to do it? 40 acres in the mule. This is bigger than the music. Cara, esse aqui talvez seja o take mais genial de todos. O Kendrick fala 40 acres e uma mula, isso é maior que a música. 40 acres, que dá algo em torno de 16 hectares, e uma mula, foi o que a América prometeu aos afro-americanos recém-libertos da escravidão para ter uma vida digna. Promessa que nunca foi cumprida. Uma tentativa de reparação histórica que nunca aconteceu de fato. Por isso, Kendrick fala que isso é mais que só música. O Drake aqui não passa de um espantalho. O real ataque é a tudo que o Drake representa. Antigamente, pessoas usavam os negros para benefício próprio. Hoje eles usam a cultura criada por negros para o mesmo objetivo. Lembra que lá no começo eu falei que essa disputa era sobre a cultura contra a indústria? Basicamente, o Drake seria o jogador perfeito desse mesmo jogo americano retratado no show, onde para agradar a maioria você adequa tudo que você faz para esse propósito, escolhendo os números em vez de ser autêntico. Mesmo sendo canadense, o Drake representa de maneira exemplar o jogo americano. Não à toa que ele foi a cara do rap nos últimos 10 anos, por isso a frase "isso é maior que a música antes de No Like Us". É o Kendrick trazendo a cultura preta, a cultura hip hop pro ápice do show. A maior representação da cultura no maior show da América. Trying to strike a chord and it's probably A minor.
Essa parte tem tantas camadas que tá vendo quando aparece essa mulher dançando? Ela é a Serena Williams, a maior tenista de todos os tempos e ex-namorada do Drake, que desde 2011 o Drake solta indireta pra essa mulher de vez em quando porque foi rejeitado. Isso por si só já é engraçado, mas tem uma representação maior. A Serena, lá em 2012, quando ganhou as Olimpíadas, fez o Sea Walk, uma dança que surgiu nas ruas e que sempre representou o hip hop e a cultura preta. Mesmo que algumas pessoas tentem passar uma visão que isso é só uma dança de gangue, que também é, mas não se resume apenas a isso, o Sea Walk se tornou algo muito maior que só uma dança que membros de gangue fazem. Ela se tornou parte da cultura. E quando a Serena fez isso, lá em 2012, ela foi massacrada pela mídia. Mais uma vez, como assim você está levando algo da cultura preta no evento tão grande como as Olimpíadas? Isso te lembra alguém? Por isso que no show do intervalo o Kendrick traz a Serena Williams de volta e ela faz o Sea Walk na música que humilha o Drake e também a música que mais representa a cultura. O Kendrick termina o show com a música TV Off e o encerramento dessa história é o Kendrick falando pro público desligar a TV. Tudo com um sorriso na cara enquanto a mensagem diz Game Over, o jogo americano acabou. A revolução já foi televisionada, agora você pode desligar a TV. E da mesma forma que aconteceu no show do Kendrick para uma cultura, aconteceu no show do Benito para outra. E para você entender a mensagem por trás desse show, você tem que entender o contexto que essa arte foi criada. A América em geral vive um momento único na história por causa de um culpado, Estados Unidos. Toda semana você vê notícia ruim, você vê algo que faz você pensar não é possível que em 2026 esse tipo de coisa acontece. E você também sabe toda a perseguição a imigrantes que está acontecendo nesse momento, onde tem gente morrendo porque talvez ela não tenha um visto americano. Dito isso, dá para imaginar o quão icônico é um porto-riquenho levando a cultura latina no evento mais aguardado da América, ainda mais no momento atual que a gente vive. E como eu disse antes, para quem faz parte dessa cultura já sabe que esse show foi único. Você já deve ter ouvido a frase feliz no simples, e isso representa bem o povo latino-americano, onde na maioria são pessoas que passam por dificuldades, são pessoas marginalizadas por um certo modelo socioeconômico que eu não vou falar qual, mas você sabe qual é. Só que ainda assim, mesmo com todos esses obstáculos, ainda é um povo feliz, é um povo trabalhador que encontra a felicidade não no dinheiro, mas em momentos. É um povo acolhedor por natureza, e todo show tem essa estética. Por isso o evento começa com coisas simples que representam essa cultura. Tem duas pessoas jogando dominó na calçada, uma criança brincando na rua. A gente que cresceu nesse contexto percebe isso logo de começo. No primeiro ato a gente vê uma barraca de coco, 4 pessoas jogando dominó, mulher fazendo a unha e por aí vai. Perceba que em nenhum momento alguém tá sozinho, mas tem um detalhe que passou batido. Algumas coisas são oferecidas ao Benito. Só que ele não quer aquilo, mas em vez de jogar fora, ele repassa para outra pessoa, porque essa pessoa talvez precise daquilo. Isso fica explícito quando ele recebe o anel de noivado. Ele não quer, mas tem um cara que precisava para pedir sua mulher em casamento, então ele repassa o anel para quem precisa mais. Pode não parecer, mas esse detalhe diz muito sobre a cultura latino-americana. Logo depois tem outra referência. Como eu falei antes, esse povo é acolhedor por natureza, sem se importar com quem você é e o que você faz. Isso é representado numa festa de casa onde dá pra ver pessoas comuns e famosos como Cardi B, Jessica Alba, Pedro Pascal, todos eles tendo um momento maneiro juntos. Agora tá vendo esse casal aqui? Então, esse foi um casamento real que aconteceu no Super Bowl. Esses dois não são atores, eles iam se casar e o Benito chamou pra fazer isso em pleno show. E sabe quem canta nesse casamento? A Lady Gaga, mas não esqueça que esse evento é para celebrar a cultura latino-americana, por isso ela canta sua música em ritmo de salsa. Perceba que o jogo de câmera na sequência é feito para te dar a impressão que você também faz parte dessa festa, como se você também estivesse lá. E tudo que acontece é feito com tanta precisão que qualquer um de nós vai pegar algum detalhe, alguma situação que você já passou numa festa latina, como por exemplo, uma criança dormindo no banco. E o primeiro beijo de recém-casado desses dois é simplesmente no estádio do Super Bowl. O Benito sai dessa etapa caindo nos braços do seu povo, e durante todo o show você percebe que ele tenta transmitir a simplicidade, que ele é só mais um curtindo o momento com as pessoas. Por isso sempre tem alguma interação. Agora tá vendo essa mulher em especial que o Benito interage? O nome dela é Maria Antônia, e ela é dona de um icônico bar porto-riquenho no Brooklyn, que até hoje serve de abrigo para as pessoas que precisam de ajuda, na maioria latinos.
E você sabe que no momento atual que a gente vive, lugares como esse são mais importantes ainda. Por isso o Benito traz ela para o Super Bowl, afinal, o evento inteiro é para celebrar essa cultura. E aqui acontece uma das cenas mais incríveis desse evento. Tá vendo essa família assistindo o Benito ganhar o Grammy? Pois bem, no momento onde algumas pessoas têm medo de se assumir latino-americana por toda a tensão que acontece no país, onde até mesmo crianças são presas por suspeita de ser imigrante, com todo esse contexto, uma família está assistindo o Grammy quando o próprio Benito vence a categoria Álbum do Ano. Por isso ele entrega o prêmio para a criança. Lembra que eu te falei lá no começo quando eu disse que você tinha que entender o contexto que essa arte foi criada? Quando você sabe desse contexto, essa cena ganha um significado ainda maior. O encerramento desse show acontece com a famosa frase "Deus abençoe a América", só que a América em questão não é os Estados Unidos. Por isso o Benito cita todos os países do continente americano. Lembrando que tudo isso é na frente de milhares de pessoas que com certeza acham que a América é apenas os Estados Unidos. Tudo isso segurando uma bola que carrega a frase "Juntos nós somos a América". Mesmo com um governo autoritário que persegue imigrantes, no maior palco do país, um porto-riquenho fala "Seguimos aqui". A música de encerramento desse show é o maior sucesso do Benito no ano, só que vale um parêntese especial porque essa música nesse momento não é por acaso. Eu acho que é a faixa que mais representa o povo latino porque você deve saber que o ritmo da música é alegre, é pra cima. Mas quando você escuta o que é dito na música é uma coisa muito triste. É sobre não ter aproveitado o momento e agora que ele passou, o que sobra é puro arrependimento. Mesmo cantando sobre algo triste, o Benito fez de uma forma que o ritmo da música faça você querer dançar, passe uma alegria. E é assim que o povo latino encara a vida. Mesmo com dificuldade, mesmo com problemas, você tenta encarar a vida sorrindo, com alegria. Por isso que no final do show não tem nada coreografado, não tem uma organização, são apenas latinos aproveitando aquele momento. Tudo isso com a seguinte frase marcada no topo: "A única coisa mais poderosa que o ódio é o amor".